Olá, gente. Vamos iniciar a nossa aula. Como eu disse a vocês, nosso assunto hoje é reino Monera, ok? Nós vamos começar nos organismos microscópicos, aqueles que não são possíveis visualizar sem o auxílio de um aparelho, de uma tecnologia. Já falei para vocês sobre a invenção do microscópio e o quanto ela ajudou os seres humanos no desenvolvimento. Depois da invenção do microscópio, a gente teve o conhecimento desses seres e com ele a possibilidade de enxergá-los, ver sua formação, suas estruturas, aqueles causadores de doenças. Com isso, a humanidade deu um grande salto, certo? Esse salto a gente pode ver através da produção de medicamentos, da produção de vacinas. Nós vamos ver mais detalhadamente no correr da aula. Vamos começar nossa aula com a fotinha minha aí. Sei que vocês estavam com saudade. Bem, vamos lá. Aqui nós temos os seres que formam ou que fazem parte do reino Monera. São 3 tipos de seres vivos: bactérias, cianobactérias e arqueias. A arqueias, ela entrou agora como um novo grupo de bactérias por suas características únicas. No primeiro grupo, no grupo das bactérias, nós temos seres, todos eles que compõem o reino Monera, eles são unicelulares e procariotos. Nós já estudamos que seres procariotos são aqueles seres vivos que não têm núcleo celular, ou seja, seu material genético é disperso no citoplasma. Então, todos que fazem parte desse reino possuem como principal característica serem protistas e unicelulares. As bactérias, por sua vez, elas são importantíssimas para a natureza. Geralmente, quando a gente lembra de bactérias, a gente pensa em organismos que fazem mal ou causam doença, certo? É óbvio que nós temos bactérias, como nós vamos ver, causadores de doenças, que são chamadas de patogênicas, ou seja, seres que causam doença. Mas elas também são muito importantes porque elas ajudam no ecossistema, trabalham na decomposição da matéria, além de auxiliarem a nossa flora intestinal, por exemplo, para a digestão. Temos bactérias fermentadoras, que usamos para a produção de iogurtes, derivados de leite, também para a produção de vinho, cerveja. Então, a gente chama de bactérias. Essas bactérias são importantes à natureza, certo? Então, nós temos as bactérias patogênicas, que podem causar doenças, as decompositoras e algumas bactérias que trabalham na fermentação de bebidas e de laticínios, como leite, para fazer iogurte. Temos também bactérias, algumas bactérias que usam para fazer pão, pizza, certo? Também elas são usadas nesse tipo de alimentos. As cianobactérias, por sua vez, elas são bactérias fotossintetizantes, bactérias que produzem seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Nesse grupo a gente tem algas azuis e cianófias, que são esses seres que são fotossintetizantes e produzem seu próprio alimento. Já as arqueias, que é um novo grupo, também são autotróficas, ou seja, produzem seu próprio alimento. Mas qual a diferença? Em vez de elas serem fotossintetizantes, elas são quimiosintetizantes. A diferença disso é porque os fotossintetizantes, como a gente já viu, a fotossíntese é um processo químico em que os seres vivos utilizam sais minerais, nutrientes e a luz solar, por isso que foto, que vem de luz, para produzir seu alimento. Já os seres quimiosintetizantes, eles fazem esse mesmo processo, só que sua base não é a luz solar, e sim a oxidação de substâncias inorgânicas, ou seja, elas se alimentam a partir da oxidação de objetos não vivos. Por isso que nesse grupo a gente tem os seres vivos mais adaptados e eles são capazes de viver em condições extremas. Por exemplo, a gente pode encontrar bactérias em vulcões, em mares, no Mar Morto, que é um tipo de água muito salgada, que ele já recebe esse nome porque ele tem pouca existência de vida, mas a gente pode encontrar bactérias lá em pântanos, em ambientes ácidos. Então elas sobrevivem a esses ambientes extremos porque elas utilizam essa oxidação dessas substâncias para fazer seu próprio alimento. A atuação das bactérias.
Como eu já tinha falado antes, a gente não pode pensar em bactéria apenas com os seres prejudiciais, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de atuação. Na decomposição da matéria morta, assim como os fungos, elas decompõem e evitam o acúmulo de animais e de seres mortos no planeta. Então, imagine só se a gente não tivesse a função desses seres decompositores, o tanto de seres que iam morrendo e iam ficando aí acumulados. Então, eles trabalham nessa decomposição, ao se alimentarem, ela decompõe a matéria e retornam esses nutrientes para o ambiente. Agentes que provocam doenças no homem, que são os patógenos. Esses patógenos, eles são aquelas bactérias que são, na maioria das vezes, invasoras e parasitas. Então, elas entram no organismo humano e causam doenças. Em processos industriais, como por exemplo os lactobacilos, utilizados na indústria de transformação do leite em coalho. Lactobacilos são bactérias que, além de usadas na fermentação dos laticínios, elas trabalham também na decomposição e digestão de alimentos dentro da nossa flora intestinal. Então, precisamos dessas bactérias para que a gente possa absorver os nutrientes presentes nesse tipo de alimento. Então, se por um acaso a gente tiver com deficiência nesse tipo de bactéria, a gente pode fazer ingestão de medicamentos que ajudam a melhorar a nossa flora intestinal. No ciclo do nitrogênio, que significa, o nitrogênio é o gás em maior abundância na atmosfera, necessário à vida, mas a gente não consegue absorvê-lo através da respiração, como por exemplo acontece com o gás oxigênio. Então, há algumas bactérias presentes nas raízes das plantas, principalmente em plantas tuberosas como batatas. Essas bactérias absorvem o nitrogênio em forma de gás e os transformam em proteínas. E ao a gente se alimentar da batata, a gente consome essa proteína que é vital para a vida dos seres vivos. Então, essas bactérias absorvem o nitrogênio junto com as raízes das plantas, transformam esse nitrogênio em proteínas que a gente ingere ao consumir esses tubérculos, como batata, por exemplo. E em engenharia genética e biotecnologia, como por exemplo na síntese de insulina e hormônio do crescimento. São dois tipos de hormônios que são produzidos pelo próprio organismo, mas que por alguma deficiência a gente pode ter baixa na produção desses hormônios. Por exemplo, quem não consegue produzir insulina em quantidade suficiente não irá conseguir fazer o transporte do açúcar que está presente na corrente sanguínea para o interior da célula e realizar a respiração celular. Então, esses tipos de medicamentos fabricados pela biotecnologia, eles vão fazer justamente isso. Eles vão recolher o açúcar do sangue e transportá-lo para o interior da célula, transformando-os em energia através da respiração celular. E quando a gente não produz esse hormônio naturalmente, esses medicamentos produzidos à base de bactérias, de algumas bactérias, podem auxiliar nisso. E o hormônio do crescimento, que também é produzido no nosso organismo através da glândula da hipófise, se tiver alguma deficiência, a gente pode desenvolver algumas doenças, como o caso mais comum, o nanismo. Diferente do anão, a gente não nasce. O anão já é uma síndrome genética. O nanismo, ele é uma deficiência de hormônio do crescimento que faz com que a pessoa não aumente sua estatura. Quanto à sua estrutura, a gente já viu que as bactérias são micro-organismos unicelulares, ou seja, uma única célula, procarioto, sem núcleo definido, podendo viver isoladamente ou constituir agrupamentos. Então, eu posso encontrar uma bactéria. A gente tem exemplos de agrupamentos quando a gente vê uma fruta ou uma estrutura se decompondo. Às vezes você deixa um pão e aí ele começa a criar fungos e bactérias. Inicialmente eu não enxergo porque eles são microscópicos, mas se eles criam colônia ou grupos, então é quando a gente começa a aparecer aquelas manchas, aquele mau cheiro que a gente percebe nas frutas em decomposição. Elas apresentam praticamente 4 tipos ou 4 partes fundamentais. A membrana plasmática, que é uma pele que reveste essa bactéria, certo? Então, é como se fosse a película do ovo, que eu gosto sempre de explicar para vocês. E aloplasma é a parte interna. É como se fosse um material gelatinoso, um líquido gelatinoso,
que fica no interior dessa membrana plasmática. Ribossomos, que existem em todos os seres vivos, sejam microscópicos, sejam eles eucariontes ou procariotes. Os ribossomos são a síntese de proteína. Então, tudo que entra no interior dessa bactéria, ou no interior de uma célula da gente, eles são sintetizados, ou seja, são processados pelos ribossomos. E a cromatina, que no caso das bactérias que não possuem, que são seres procariontes e não possuem núcleo definido, essa cromatina ela é uma molécula de DNA em forma circular ou como se fosse um emaranhado, certo? Aonde fica o DNA, ou seja, o cromossomo reprodutivo dessa bactéria. A reprodução das bactérias. A reprodução de bactérias mais comum é a reprodução assexuada, ou seja, aquele tipo de reprodução em que eu não preciso do gameta masculino e o gameta feminino. A única bactéria assexuada, ela faz um processo chamado de bipartição ou cisparidade, no qual ela divide-se ao meio, distribuindo seu material genético para essas duas partes. E ao se dividir, ela se transforma em duas novas bactérias, uma sendo clone da outra. É um processo muito rápido, por isso que uma invasão de bactéria ou uma proliferação de bactéria acontece rapidamente, porque ela vai dobrando a sua capacidade. Por exemplo, eu tenho uma, depois duas, depois 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Algumas espécies precisam de certas condições ambientais, né, para se desenvolver. A gente sabe que como por ser invasora e decompositora, ela precisa se alimentar de outro ser vivo. Já existem algumas bactérias que são bastante resistentes porque elas se reproduzem através de esporo. O esporo ele é liberado no ambiente e ele pode criar uma camada protetora invisível, como se fosse uma casca. E aí ele fica dentro daquela casca, aquela nova bactéria fica dentro daquela casca por tempo indeterminado, um longo período de tempo, até que ele tenha condições de se reidratar e despertar a nova bactéria. Um exemplo comum a gente vai ver em algumas doenças bacterianas são doenças causadas por bactérias presentes em xixi de rato, que aí a gente pode ver que ela pode ficar num ambiente em forma de esporos e não está desenvolvida. Vou dar um exemplo de uma latinha de refrigerante. Você tem lá um refrigerante no mercado e ele está exposto dentro do seu armazém a infinitas coisas, inclusive animais como rato, barata, formigas. Então esses animais eles podem contaminar essa latinha de refrigerante por esporos de bactérias, que enquanto ele estiver nesse ambiente seco e arejado, vai estar adormecido. Mas a partir do momento em que esse esporo chega num ambiente ventilado, mais úmido e propício à reprodução, aquele esporo ele rompe sua pelezinha e a bactéria é liberada. Então, é muito importante que a gente sempre faça higienização de você comprou um refrigerante, eu não vou beber direto na lata, eu tenho que fazer essa higienização antes, justamente para evitar essas contaminações por esse tipo de bactéria. E existe a reprodução sexuada, é um processo de transferência de DNA de uma bactéria para outra. Então, eu vou ter que ter, no caso dessas bactérias, os gametas masculinos e femininos, e elas têm que trocar esses gametas. Então, um passa de uma bactéria para outra. São 3 tipos: transformação, transdução e conjugação. Nós não vamos ver detalhadamente esses 3 tipos, porque isso aí já é assunto para séries mais avançadas. A gente vai estudar provavelmente só no ensino médio em biologia. Temos que ver agora só os 3 tipos: transformação, transdução e conjugação. Quanto à forma, as bactérias apresentam 4 formatos, de acordo com a aparência. Então, nós temos o cocos, bactérias de formas esféricas ou ovais, são bolinhas, certo? Elas podem aparecerem sozinhas, aí são denominadas cocos, ou em colônias, como a gente vai ter estafilococos ou streptococos, que aí vai depender da quantidade de bactérias que estão reunidas ali.
Bacilos, bactérias com formatos cilíndricos ou em forma de bastões, curtos ou longos, como um bastão de beisebol, por exemplo, um bastão, algo cilíndrico é a forma dos bacilos. Espirilo, bactérias em forma de espiral, apresentam um corpo rígido e se locomovem com a ajuda de flagelos. Flagelos são como uma cauda que ele fica agitando ou balançando essa cauda para se locomover. Então, nos espirilos, a gente pode pensar, como o nome já diz, espiral, como o espiral de um caderno, certo? E vibriões, bactérias, que têm um corpo semelhante a uma vírgula. Então, ele dá aquela curvinha parecido com uma vírgula. E para concluirmos nossas aulas sobre bactérias, apresento para vocês algumas doenças causadas por bactérias. As principais, a gente ainda pode encontrar outros nomes se vocês fizerem uma pesquisa, mas aqui a gente tem as principais. Tuberculose. Tuberculose é causada pelo bacilo Koch, ataca o pulmão e a grande dificuldade é porque ela é altamente contagiosa, pode ser contaminada pela saliva, pelo ar, pode ser contaminada através do compartilhamento de copo, de talheres e requer um tratamento muito longo. Então, quem faz tratamento para tuberculose, geralmente ele tem que ficar de 6 meses a 1 ano em observação, tomando medicamentos e fazendo a biografia periódica. O que é uma biografia? É como se fosse uma radiografia de forma reduzida dos pulmões, porque ele vai pegar nessa imagem as partes mais internas, como a questão dos alvéolos pulmonares, para saber se estão infecciosos, certo? Tem formas de prevenção, como as vacinas BCG, que é uma das primeiras vacinas que as crianças tomam ao nascer, certo? E essa vacina é extremamente importante porque, como a tuberculose é altamente contagiosa, ela seria a mesma coisa que a gente está vendo hoje com o coronavírus. Se uma pessoa da população tiver, então ela pode infectar grande parte das pessoas ao seu redor e poderia até virar uma pandemia caso a gente não tivesse a vacina. Torna-se perigosa porque ela também pode levar à morte se não for tratada. Próxima doença, nós temos a lepra, como foi chamada há muito tempo, que é a hanseníase. Ela se caracteriza por lesões na pele, que podem ser brancas ou avermelhadas, e essas lesões elas não têm sensibilidade. Das formas de diagnosticar é imprensar com um objeto pontiagudo, como uma agulha, por exemplo, no lugar da lesão. Se não sentir dor, então eu posso estar com hanseníase, essa lesão. E qual o problema? Ela pode ter tratamento, pode ficar curada a pessoa que tem, mas enquanto não estiver fazendo tratamento, ela pode ser transmissível. Alguém que tem alguém que tem hanseníase e não faz o tratamento, enquanto ela não começa a tomar medicamento, ela espalha essas bactérias e contagia outras pessoas. A partir do momento que ela começa a fazer o tratamento, ela deixa de ser transmissora dessa doença. Difteria, doença muitas vezes fatal causada pelo bacilo difterico. Ela produz dor de garganta, febre e fraqueza. Também com vacina. Então, a maioria dessas doenças bacterianas, elas podem ser tratadas por antibiótico e vacina. Basta ser detectada e ser feita esse acompanhamento médico, ok? A vacina que a gente toma é a tríplice viral, também tomada na infância. Coqueluche. Coqueluche era uma doença muito comum antigamente, na época dos meus avós. Hoje em dia, a gente não ouve muito mais falar, certo? Porque, graças a Deus, a gente tem uma cobertura vacinal muito grande e a gente trabalha com prevenções. O Brasil ele tem essa capacidade de prevenir as doenças, certo? Nesse ponto, temos isso. O que ela causa? Uma tosse seca, certo? Nem sempre levava à morte, mas bastante incômoda. Pode ser tratada apenas com repouso, boa alimentação, mas também com antibióticos e remédios para tosse, se o médico achar necessário. Tétano.
O tétano já é mais conhecido, certo? Ele é causado pela bactéria do bacilo tetânico. Essa bactéria ela existe no ambiente, principalmente em objetos com oxidação. Por isso que a gente tem mais cuidado com objetos que estejam enferrujados. Mas essas bactérias, elas não conseguem ultrapassar a proteção natural da nossa pele. Então, se eu pegar um objeto que esteja enferrujado, ela não vai ultrapassar a minha pele e infeccionar. Ela precisa de uma abertura para isso. Então, por isso, quando a gente se machuca, se corta, fura o pé ou se arranha nesses objetos que estão contaminados, aí essa bactéria, elas são oportunistas e através daquele corte ele vira uma porta de entrada para essas bactérias. Certo? Por isso que sempre que se toma ou se sofre um acidente, a primeira coisa é analisar se sua vacinação está em dia, se você já está imunizado contra o tétano, porque ele pode causar problemas muito graves, como a necrose. Necrose é morte do tecido. Então, essa morte do tecido ela pode ocasionar, por exemplo, se eu furei o pé, essa necrose pode acontecer inicialmente no pé e ela pode ir aumentando de volume e ela pode se agravar até o ponto que leva o indivíduo à morte. Então, por isso que é importante a gente estar com a vacina do tétano em dia, atualizado, e sempre que, por um acaso, tiver contato e se perfurar com esses objetos que são enferrujados, a gente deve procurar o posto de saúde, caso não esteja com a vacina de tétano, tomar. Porque a vacina de tétano, ela não produz anticorpos permanentes. Ela produz os tipos de anticorpos que eles ficam ativos durante um período e depois eu tenho que tomar novamente. Por isso que ela é uma vacina que se toma a cada 10 anos e não uma só dose única para o resto da vida, como acontece com algumas. Tracoma é uma inflamação conjuntiva da córnea, então é nos olhos. Essa bactéria ela se infiltra nos olhos, é como se fosse uma conjuntivite, né? Porque conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva, que é a córnea do olho, certo? Mas ela pode se tornar mais grave porque ela pode levar à cegueira caso não seja tratada, certo? Então, como é que deve fazer sempre? Ditado de sempre, não se coça olho, não se põe mão em olho. Então, se você está sentindo seu olho coçar, o que é que a gente faz? Sempre manter as mãos higienizadas para passar no rosto e nunca coçar o olho, porque eu posso estar contaminando com esse tipo de bactéria. E por fim, para concluirmos nossa aula de hoje, a gente tem as diarreias bacterianas. Bastante comum, que são essas diarreias que a gente tem no dia a dia. Não lavou bem a mão, comeu uma comida na rua que não fez bem, e a gente tem essas diarreias. Qual a diferença? Geralmente, quando é uma síndrome viral, que os médicos dizem, você está com virose, vem acrescido de vômitos. E essa diarreia que a gente fala mais bacteriana, ela é mais a diarreia em si. Ela pode ser causada por 3 tipos de bactérias: a Shigella, Escherichia coli e a Salmonella. A mais grave, ela vai causar um tipo de diarreia que causa uma doença chamada de cólera. O cólera foi uma doença que dizimou grandes populações no período da Idade Média, porque nós não tínhamos grandes hábitos de higiene, né? Hoje a gente está aprendendo a valorizar os hábitos de higiene, como lavar a mão com frequência, como lavar todas as partes da mão devido ao coronavírus. Mas esse hábito de higiene, de higienizar a mão, ele já vem sendo batido na tecla e vem sendo ensinado por médicos, por cientistas há um período longo do tempo da história, né? Porque a gente tem muitas doenças que eram doenças por falta de higiene, principalmente essas diarreias bacterianas, porque as pessoas não tinham o hábito de lavar mãos, de higienizar alimentos, de ferver água. Então, tudo isso são atitudes que podem prevenir. Quanto ao cólera, ele se tornou-se muito perigoso porque ele causava uma diarreia profunda. E com essa diarreia profunda, as pessoas ficavam rapidamente desidratadas. Então, a desidratação fazia com que o corpo não absorvesse os nutrientes e as pessoas morriam a partir dessa desidratação. E houve muitas mortes por causa dessa doença. Gonorreia
É uma doença bacteriana transmitida por ato sexual, então é uma doença sexualmente transmissível. Provoca ardência e corrimentos na uretra, tanto no homem como na mulher. Ela necessita de orientação médica porque precisa de tomar medicamento. Então, sempre que surgir algum tipo desses tipos de coceira, as pessoas geralmente às vezes têm vergonha por ser uma doença que é íntima, né, que atinge as partes íntimas, mas aí o médico deve ser sempre consultado. Bacteriana, causada pela bactéria conococo. Sífilis. A sífilis também é uma doença sexualmente transmissível, mas com agravante que ela pode ser transmitida através de transmissão da mãe para o feto. Ela pode causar, nesse caso, problemas mais graves. E se ela não for tratada no início, ela pode chegar a um ponto de não ter mais cura, certo? Então, nos fetos, numa mulher grávida, ela pode causar malformação fetal. Esse feto pode ter abortos espontâneos e esse feto pode vir a nascer com alguma deficiência física ou intelectual. Nos adultos, após ela passar da primeira fase, que é chamada através de umas feridas indolores, chamada de cranco duro, após ela passar dessa primeira fase, ela pode não ter mais tratamento, certo? Dependendo do estágio que já esteja. E ela pode causar problemas no sistema nervoso nos adultos, cegueira e problemas para locomoção. A pessoa pode ficar sem conseguir andar. Mas também tem tratamento e cura se for diagnosticado e tratado no início. E a meningite meningocócica, que é uma infecção das meninges. O que é a meninge? A meninge é uma camada, uma membrana que protege o cérebro. Entre o crânio e o cérebro, ele trabalha como um acolchoado para que o cérebro ele não fique impactando e batendo no crânio. Então, essa membrana ela serve de proteção. Mas se por um acaso ela foi infectada por essa bactéria, ela vai causar meningite, que é uma inflamação nessa membrana protetora. E essa inflamação ela acontece de forma muito rápida e intensa, causando febre altas, náuseas, vômitos e dores de cabeça muito intensas, além de uma rigidez na nuca, que quem tem essa doença não vai conseguir baixar o pescoço e encostar o queixo na parte de baixo do pescoço, porque ela vai enrijecer essa meninge. Então, a cabeça vai ficar sem movimento, certo? Também é transmitida de forma muito rápida, porque a contaminação é direta pela fala, pelas gotículas que saem da saliva, por quando a gente compartilha copo, talheres, então ela torna-se perigosa por causa disso. Mas, felizmente, também existe no Brasil a vacina, e a maioria das pessoas da nossa comunidade, no geral, são imunizadas para esse tipo de medicamento. Além de ter um tratamento com antibióticos, mas necessita que a pessoa seja hospitalizada para isso.